talvez depois de assistir esse vídeo, você se sinta um pouco desconfortável. Ninguém gosta de ser chamado de imaturo, né? É ofensivo para nós, mas muitas das vezes Deus vai precisar ofender o nosso coração para que nós possamos, então, primeiro, nos arrepender e, segundo, retornar ao Senhor, retornar às Escrituras, e nós veremos ao longo desse vídeo que o convite de Deus é para que nós sejamos filhos maduros. Maranata, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal aqui no YouTube, Maranata Ministries, e você é o nosso convidado para que nós possamos juntos crescer no conhecimento da pessoa de Jesus, falar a respeito do plano de Deus, como o plano de Deus revela para a criação, revela para todos nós a beleza de quem Deus é, o caráter de Deus, e para que nós possamos também meditar e dialogar a respeito de alguns pontos da teologia. Eu acredito que nós podemos fazer isso de maneira respeitosa, sabendo que nós somos irmãos, que nós somos filhos do mesmo Pai e que é saudável, que nós dialoguemos e falemos a respeito das nossas maneiras de enxergar as Escrituras e também que nós possamos escutar. Então, quero te pedir, se você ainda não se inscreveu, que você possa se inscrever aqui no nosso canal, compartilhar, curtir, comentar esse vídeo. Todas as vezes que você interage, o YouTube ele acredita que ele entende que o vídeo ele é relevante e ele acaba compartilhando com mais pessoas. Então, desde já eu quero te agradecer e quero te lembrar também que nós temos uma loja online onde nós temos todos os nossos materiais. Nós temos camisetas personalizadas como essa daqui que eu estou usando. Nós temos os nossos livros que tanto eu quanto a minha esposa nós escrevemos. Inclusive, o tema que nós estamos trazendo aqui é um livro que nós escrevemos chamado Fundamentos da Fé, e eu quero te convidar, se esse assunto despertar o seu interesse, eu quero te convidar para que você possa ir lá na nossa loja e nós temos um livro que nós falamos justamente a respeito dessa temática aqui. Então, para nós começarmos, eu gostaria de introduzir o assunto que nós vamos falar hoje. Nós falaremos a respeito de maturidade cristã e eu quero te antecipar que talvez depois de assistir esse vídeo, você se sinta um pouco desconfortável. Ninguém gosta de ser chamado de imaturo, É ofensivo para nós, mas muitas das vezes Deus vai precisar ofender o nosso coração para que nós possamos, então, primeiro, nos arrepender e, segundo, retornar ao Senhor, retornar às Escrituras, e nós veremos ao longo desse vídeo que o convite de Deus é para que nós sejamos filhos maduros. Nós temos 2 filhos pequenos aqui em casa, 2 crianças pequenas, e essa fase ela é muito boa. Mas existe um processo que os nossos filhos vão crescendo e o normal, o que é esperado é de que se haja também esse crescimento, esse amadurecimento. Ninguém pode ser criança para sempre. Então é esse lugar que as Escrituras nos convidam para estar, para que nós possamos crescer na fé, desenvolver o nosso conhecimento a respeito de Deus, a respeito do plano do Senhor, para que nós não sejamos mais como crianças. Então, para que nós possamos falar a respeito disso, eu gostaria de ler com você Hebreus, capítulo 5, do verso 11, e nós vamos até o capítulo 6, no verso 3. E o autor vai dizer o seguinte: a esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vós tendes tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devieis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Algumas traduções vão trazer das doutrinas de Cristo. Assim vos tornardes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento das obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismo e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso nós faremos se o Senhor permitir. Então, o autor de Hebreus está escrevendo essa carta para uma comunidade de judeus que provavelmente
moravam ali perto do templo, né? E a temática geral da carta é um convite não só para a maturidade, mas para que aqueles irmãos também não retrocedam na fé, né? Por causa da perseguição, por causa do momento difícil que aquela comunidade estava vivendo, muitos estavam provavelmente cogitando esse retrocesso, né? Negar o nome de Jesus, né? Que estava sendo muito custoso reconhecer que Jesus de fato é o Messias enviado por Deus, Jesus é Deus encarnado. Então, o convite do autor de Hebreus é para que eles não retrocedam. Mas nesse trecho específico, o autor está demonstrando a sua frustração com aquela comunidade, e aí ele vai dizer: gente, vocês já deveriam ser mestres, vocês já deveriam ser pessoas cientes desses princípios elementares da fé, né, da doutrina de Cristo, que nós descobrimos que são 6. Ele vai dizer: vocês já deveriam dominar essas coisas e ensiná-las a outros, porque discipulado, no final das contas, é justamente isso, é ensinar os mandamentos, a doutrina de Cristo, né? Convidar novas pessoas para que elas possam participar desse convite que Deus vem estendendo a toda a criação, para que todos nós nos tornemos imitadores de Cristo, nós possamos nos parecer com Cristo. E para isso nós precisamos entender quais são os fundamentos, qual que é o alicerce daquilo que Jesus comunicou, daquilo que Jesus fez na sua morte, na sua ressurreição, e o que Deus está fazendo ao longo da história. Nós precisamos ter isso muito bem fundamentado para que nós possamos dar início a essa caminhada como discípulos, seguidores do Messias. Então o autor aqui ele está demonstrando a sua frustração, porque aqueles irmãos já deveriam ser mestres, não no sentido de ensinar coisas complexas, mas as coisas mais básicas da fé. Todos aqueles irmãos já deveriam estar habilitados para comunicar isso. Mas a realidade é que aquela comunidade, eles estavam tendo que ser relembrados das coisas mais fundamentais da fé. E aí o autor de Hebreus vai dizer que, né, por causa disso, ele teve que oferecer leite e não alimento sólido. E aí ele demonstra, né, que o alimento sólido ele é para aqueles que já são experientes, para aqueles que já são maduros, e o leite ele é esse alimento introdutório para um recém-nascido que é imaturo. Então, né, em outras palavras, o que o autor está dizendo àquela comunidade é que eles eram imaturos na fé. E eu não sei você, mas se essa carta fosse escrita para mim, isso de certa forma me ofenderia, né? Nós sabemos que aqueles irmãos eles já tinham tempo de caminhada, é isso que o autor vai dizer, e é justamente esse confronto que ele traz. Porque pelo tempo de caminhada que aqueles irmãos tinham, eles deveriam dominar e ensinar esses 6 elementos que o autor de Hebreus vai apresentar. Então, o meu intuito com você é para que nós possamos analisar de forma muito rápida. Nós não vamos ter tempo para nos aprofundarmos em cada um desses aspectos, mas nós citaremos eles e nós veremos por que importa que nós, como indivíduos e como corpo de Cristo, de maneira coletiva, nós possamos amadurecer. Então, a primeira pergunta que eu quero te fazer é: você se considera alguém maduro na fé? E eu sei que para muitos de nós essa talvez seria uma pergunta relativa, né? Nós responderíamos: depende, né? Depende em qual assunto você está dizendo, depende qual que é o critério que nós deveríamos usar para descrever uma pessoa ou uma comunidade, se aquela pessoa ou comunidade, se eles são maduros ou não. E de acordo com as escrituras, nós percebemos que essa maneira de descrever, né, esse critério utilizado para apontar a maturidade de uma comunidade ou de uma pessoa não é relativo, ele não depende de vários pontos. Ele depende de um ponto específico, quanto aquela pessoa, quanto aquela comunidade conhece das coisas mais básicas da fé. Então nós vivemos em dias onde nós, com outros critérios, avaliamos maturidade de uma maneira um pouco diferente. Muitos vão avaliar maturidade nos nossos dias como tempo de caminhada com Cristo. Então, se eu tenho 10 anos, significa que eu sou muito maduro. Se eu tenho 1 ano, significa que eu sou neófito. Né? E essa é uma forma equivocada. Mas nós encontramos também outras pessoas que usam outros critérios. Por exemplo, algumas pessoas vão usar cargos, né, posições eclesiásticas. Então, se aquela pessoa ela é, né, um diácono, se ela é um presbítero, ela necessariamente precisa ser contada como alguém maduro, né? E se ela não está em um cargo eclesiástico, significa que ela não é
madura. Então, essa também é uma outra maneira equivocada de ver maturidade. Não é assim que as Escrituras apresentam. Existem ainda outras pessoas que vão apresentar maturidade, como aquelas pessoas que a vida delas está indo bem. Então, se está indo tudo bem, significa que elas passaram várias tribulações, que elas amadureceram, né, passaram vários processos, e agora, por causa disso, porque está tudo bem na vida delas, significa que elas são maduras e que Deus está as abençoando, né? Uma outra maneira equivocada de ver maturidade. E existe ainda um último grupo, né, que baseia maturidade em aspectos secundários e periféricos. Então nós temos pessoas que elas dominam o assunto como identidade, propósito, processo, né, todas essas coisas que nós vemos nas escrituras, que não significam que elas não têm o seu valor, mas elas são coisas secundárias. Nós não vemos nenhuma descrição a respeito dessas coisas no texto que nós lemos aqui em Hebreus capítulo 5 e capítulo 6. Para o autor de Hebreus, é nítido, é claro, que a pessoa madura é aquela que conhece, aquela que domina, aquela que tem os fundamentos bem alicerçados no seu coração e na sua mente, de tal maneira que ela consegue evangelizar, ela consegue discipular outras pessoas, ensinando o caminho proposto pelo Senhor, que é o caminho do discipulado. Então, as pessoas que dominam esses 6 fundamentos, de acordo com o autor de Hebreus, elas estão no caminho para a maturidade, né? E você vai perceber que o autor de Hebreus, ele vai apresentar esses fundamentos como introdutórios, as coisas mais básicas. É o leite que você dá para um bebê recém-nascido. Então, as pessoas que não dominam essas coisas, né, elas estão longe desse caminho de maturidade. As que dominam essas coisas, elas estão entrando nesse lugar de maturidade. E aí ele vai dizer, gente, eu tinha tanta coisa para comunicar com vocês, coisas um pouco mais profundas, mas porque vocês se tornaram tardios em aprender aquilo que é básico. E nós olhamos para a realidade da igreja hoje, se você perguntar para a maioria dos cristãos para definirem o que é a imposição de mãos, por que ela é fundamental, por que a ressurreição dos mortos é um tópico fundamental na fé, elas vão gaguejar, elas não vão ter essa habilidade de articular esses pontos que eram tão essenciais na igreja primitiva. Então nós, como igreja, precisamos colocar de lado os assuntos periféricos, os nossos critérios de maturidade, e nós precisamos abraçar o meio, o modo como as escrituras definem maturidade. Então eu destaquei aqui 3 pontos para que nós possamos pensar e meditar, né, como as escrituras definem maturidade. Então, de acordo com o autor de Hebreus, nós vamos ver daqui a pouco que Paulo faz a mesma definição, Pedro faz a mesma definição, que o início dessa caminhada, desse processo de maturidade, ele se dá pelo fato de quanto você conhece das escrituras, dos fundamentos elementares da doutrina de Cristo, o quanto você vive desses fundamentos, o quanto eles alicerçam, estruturam a sua vida, a sua caminhada, e por último, o quanto você consegue comunicar, ensinar, compartilhar esses fundamentos. Então perceba que Jesus ele foi muito intencional em deixar um caminho de discipulado. Então nós não discipulamos as pessoas da maneira que nós achamos conveniente. Não, existe um caminho. Né? O alimento mais introdutório que você pode compartilhar com alguém que acabou de nascer na fé, que acabou de reconhecer que de fato Jesus é o Messias, é introduzir esses 6 elementos. Então eu quero chamar a sua atenção aqui para aquilo que o autor, a imagem que o autor descreve aqui, ela deveria causar certo incômodo, porque o autor está dizendo para aquela comunidade, gente, pelo tempo que vocês têm de caminhada, pelo tempo que vocês caminham com Jesus, vocês já deveriam ser mestres, vocês já deveriam estar comendo um alimento sólido e não leite materno. Então imagina quão diferente, né, seria se você fosse na casa de um amigo seu, que já tivesse uma família, né, já tivesse aí perto dos 40 anos, e você descobrisse que a alimentação dele, a dieta dele, era baseada exclusivamente em leite materno. Isso seria, no mínimo, estranho. Por quê? Porque nosso corpo, ele precisa dos macronutrientes. Nós precisamos de proteína, de carboidrato, de gorduras boas. O nosso corpo precisa de nutrientes, de alimentos sólidos, nutritivos, para que nós possamos nos manter de pé. E seria muito estranho você ver, né, e você fosse jantar na casa desse amigo, e além de ele
se alimentar só de leite e fosse isso também que ele te oferecesse. É justamente essa imagem que o autor de Hebreus está descrevendo. Aqueles irmãos, pela idade, eles já deveriam estar comendo comida sólida, mas ele estava tendo que voltar novamente com o leite materno, com as coisas mais básicas, mais introdutórias da fé, porque aqueles irmãos tinham tornado-se tardios em aprender. Então, quando nós olhamos para essa realidade, nós percebemos que o convite das Escrituras é sempre para que nós possamos caminhar em direção à maturidade. Eu separei aqui alguns textos para que nós possamos ver juntos, onde as Escrituras demonstram o que é ser maduro, e de maneira nenhuma eu estou falando contra, né, o leite materno, contra esses seis princípios elementares da fé, mas o ponto do autor de Hebreus é, gente, vocês já deveriam dominar essas coisas e vocês já deveriam estar partindo para as coisas mais profundas. Então nós vamos ver que o leite ele é um alimento necessário, porém ele é introdutório na fé cristã. Assim como para um bebê recém-nascido, onde seu estômago não tem condição de processar, né, alimentos sólidos, nós começamos introduzindo o leite materno, mas a tendência é que conforme essa criança for crescendo, ela passe a consumir alimentos que irão dar sustância para que ela possa se desenvolver, crescer de maneira física, cognitiva. Então, quando nós olhamos para as Escrituras, nós percebemos que essas coisas elementares, né, como o autor coloca, o leite materno, ele tem o seu lugar, mas ele deveria ser o ponto de partida e nós deveríamos crescer e buscar alimentos sólidos que representam ensinamentos mais profundos da doutrina de Cristo. Então, em 1 Pedro, no capítulo 2, do verso 1 ao 2, Pedro vai dizer: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Então perceba que Pedro está comunicando com uma comunidade que recentemente haviam se tornado discípulos de Jesus. E Pedro está demonstrando que esse leite materno ele tem o seu valor para introduzir aqueles irmãos, né, na fé, na doutrina de Cristo, mas para que eles possam, a partir dali, caminhar para esse crescimento que leva à salvação. Né? Em 1 Coríntios 3, do verso 1 ao 3, Paulo ele vai dizer isso: irmãos, não lhe pudes falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, ainda não estão em condições, porque ainda são carnais, porque visto que há inveja e divisões entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos. Então perceba que o leite materno ele tem o seu lugar, né? Ele tem o seu valor em uma comunidade recém-formada, mas assim como o autor de Hebreus, Paulo está demonstrando a sua frustração com aqueles irmãos em Coríntios, porque ele desejava comunicar coisas mais profundas, mas ele precisou retornar ao leite materno, as coisas mais básicas da fé, porque aqueles irmãos eram imaturos e carnais. Então, perceba que o movimento das Escrituras é para que, de fato, nós possamos ser introduzidos com esse leite materno, as coisas básicas, mas para que nós possamos crescer, né, caminhar para esse lugar de maturidade e crescimento, para que nós possamos, então, desenvolver a nossa salvação, desenvolver o conhecimento, né, nos aprofundarmos na doutrina, nos ensinamentos de Jesus. Deus tem muita coisa para falar. A grande questão é, será que nós estamos buscando esse lugar de maturidade para que nós possamos receber, ou será que mesmo, né, com o passar do tempo, nós continuamos sendo como crianças que precisam novamente receber esse leite? Então eu gostaria de destacar aqui 3 pontos que nós aprendemos aqui, nesses trechos que nós lemos, a respeito dessa repreensão que o autor de Hebreus dá para aquela comunidade. E o primeiro ponto que eu queria destacar aqui é que maturidade, ela não é gerada só pelo tempo. Maturidade é resultado de intencionalidade. Então, de acordo com o autor de Hebreus, como nós lemos aqui, aqueles irmãos já tinham tempo o suficiente para que eles fossem mestres, para que eles dominassem esses assuntos, para que eles ensinassem a outras pessoas a necessidade de compreender esses 6 pontos que o autor de Hebreus apresenta. Então, nós percebemos que por causa da falta de intencionalidade, porque eles se tornaram lentos, né, preguiçosos em aprender, então eles eram
apresentados como imaturos que precisavam aprender novamente quais são as doutrinas mais básicas e introdutórias dos ensinamentos de Jesus. E por causa disso, aquele autor, que nós não sabemos o nome, ele demonstra sua frustração porque ele queria tocar em assuntos mais complexos, mais profundos, mas ele não poderia. Por quê? Porque se aqueles irmãos não tinham entendido as coisas mais básicas, certamente eles se perderiam nas coisas um pouco mais complexas da realidade das Escrituras. Então, deixa eu te dar um exemplo. A minha cabeça funciona muito com exemplos. Talvez possa facilitar aqui, para que você compreenda o que o autor de Hebreus está dizendo e por que a sua frustração, com aquela comunidade. Imagina que um dia você chega em uma sala de aula do ensino médio e você se depara com um indivíduo de 17 anos com todas as faculdades cognitivas, e ele tinha tudo para aprender, coisas mais profundas como equação, fórmula de Bhaskara, Então imagina que se você se depara com essa realidade, mas quando você tenta ensinar coisas um pouco mais complexas, você descobre que aquele indivíduo, ele não sabe contar até 10, E por consequência, ele não sabe o que é adição, não sabe o que é subtração, não sabe o que é multiplicação, divisão. Então, imagina quão frustrante seria se você tentasse comunicar para aquele indivíduo o que é uma equação, o que é uma fórmula de Bhaskara, se aquele indivíduo ele não sabe nem mesmo contar até 10, E isso não é uma coisa muito complicada, O nosso filho, John, com 3 anos, ele já sabia contar até 20. Então, imagina quão frustrante seria. É justamente essa realidade que o autor de Hebreus está descrevendo. Gente, vocês já deveriam estar aptos para aprender coisas mais profundas, mas vocês não aprenderam as coisas mínimas. E aí, quando ele coloca leite materno, ele está falando a respeito dessa realidade de que esses 6 fundamentos, eles são o que você dá para, o que você ensina para um recém-convertido. Seria o equivalente a ensinar uma criança de 2 a 3 anos contar de 1 até 10, E aí eu quero que você, que está assistindo esse vídeo, você analise o seu coração e você, perceba, será que você consegue, você domina esses 6 fundamentos? Será que você consegue explicar por que esses 6 fundamentos eles são essenciais ou não, E aí, novamente, essas coisas, esses 6 elementos, são as coisas mais básicas, elas são o ponto de partida. Não é coisa complicada demais, não são assuntos para teólogos, não. É uma coisa que todo cristão, qualquer pessoa que se intitula discípula de Jesus, ela deveria dominar. Então, a primeira coisa que nós aprendemos, a maturidade ela não é resultado de tempo, ela é resultado de intencionalidade. Mas nós aprendemos também uma segunda coisa, que existe uma alimentação, uma dieta adequada conforme nós formos crescendo e amadurecendo. Então, um exemplo que nós demos aqui no vídeo, imagina que você vai na casa desse amigo de 30, 40 anos e você descobre que tudo que ele toma é leite materno, Primeiro que provavelmente ele não estaria em boas condições, ele não teria uma boa saúde porque o nosso corpo precisa de vitaminas, precisa dos macronutrientes, que o leite materno ele possui o seu valor somente quando nós somos crianças recém-nascidas, Nosso filho, Samuel, ele tem 10 meses hoje, mas os 6 primeiros meses da vida do Samuel foi a base somente, exclusivamente de leite materno, porque ele não tinha essa capacidade, o organismo dele não tinha se desenvolvido de maneira que ele pudesse tomar água ou comer outros alimentos sólidos. O leite materno ele possuía o seu valor, ele era essencial, mas ele era essencial para esses 6 primeiros anos da sua vida, Então, dizem que a média aí é 90 anos, então, para uma pessoa que vive 90 anos, 6 meses é o que ela vai tomar de leite materno. Os outros 85 anos e 6 meses precisa ser de um alimento sólido. Então, o que o autor de Hebreus está dizendo, gente, existe uma alimentação, existe uma dieta adequada e para a fase que vocês estão, como, e eu vou colocar entre aspas, adultos, pessoas que caminham na fé há muito tempo, vocês já deveriam estar comendo comida sólida, mas novamente vocês estão tomando leite materno e um leite materno não é capaz de sustentar um corpo adulto e maduro. Então perceba que existe um risco, Não é saudável, não é correto que uma pessoa que já está numa fase adulta beba só leite materno. E aí a dificuldade que nós temos em nossos dias
é que muito do que tem sido apresentado das igrejas nem é considerado leite materno, seria considerado, não sei, uma fórmula, né? E nós focamos em coisas secundárias. Nós temos pessoas que são profundas em, né, em tantos temas que são tão secundários, mas que elas não conseguem desenvolver as coisas mais básicas da fé. Então nós, né, nós deveríamos olhar para a nossa realidade e nos perguntar, será que nós somos como essas pessoas que o autor de Hebreus está descrevendo, que pela caminhada, né, pelo tempo de caminhada com Cristo já deveriam estar comendo comidas sólidas, mas ainda estão tendo que ser inseridos novamente no leite materno. Então esse é o segundo aspecto, né? O segundo ponto que eu queria destacar: existe uma alimentação apropriada e a menos que você, né, seja um convertido que conheceu a Cristo agora, você já deveria saber esses fundamentos. O terceiro ponto que o autor de Hebreus destaca aqui é que a consequência disso, né, a consequência de não dominar as coisas mais básicas e de não ter esse processo de amadurecimento desenvolvido é porque a consequência disso é essa falta de discernimento, de discernir o que é bom e o que é ruim. Então, se eu pegar o meu filho de 10 meses e eu colocar né, uma rodinha pequenininha de um carrinho na frente dele, ele não sabe, ele não tem esse discernimento para entender que aquilo não é comida e que ele não pode pôr na boca. Mas, muito provavelmente, se eu colocar uma rodinha na frente dele, ele vai colocar na boca, por quê? Porque ele não sabe discernir o que é bom do que é ruim, o que faz mal e o que faz bem. E o ponto que nós encontramos aqui, quando nós trazemos essa realidade para a nossa vida cristã, é que quando nós não amadurecemos, nós não conseguimos discernir o que é, de fato, alimento sólido e o que são outros alimentos que nem sequer fazem parte, né, do cardápio de Cristo, né, se é que eu posso colocar assim. Então nós não temos esse discernimento para compreender o que é o Evangelho de Deus, como Paulo apresenta em Romanos 1, e o que são fábulas. Nós vivemos em dias onde nós vemos muitas fábulas sendo contadas, né? Mensagens que não têm nada a ver com as Escrituras, mas que carregam esse rótulo cristão, né? E o problema é que nós temos pessoas que, porque não amadureceram na fé, elas continuam se expondo a esses tipos de ensinos que fazem mal e que não fazem bem. Então nós precisamos progredir para esse lugar de maturidade, para que nós saibamos discernir o que é de fato, que nos faz bem, o que é a doutrina de Cristo, o que é o Evangelho de Deus, o que nós deveríamos estar consumindo e o que não é, o que nos faz mal, o que nós deveríamos estar rejeitando. Então, esses três pontos, eles demonstram por que nós, como indivíduos e como igreja, deveríamos levar essas palavras do autor de Hebreus muito a sério. Porque se nós não nos atentarmos, se nós não, né, voltarmos para esses fundamentos, dominá-los e, né, amadurecer, iniciar esse processo de amadurecimento, nós nos veremos em condições críticas de, né, pessoas que, por mais que já estão com a idade avançada, elas estão tendo que ser introduzidas novamente ao leite, né, materno, essa coisa mais introdutória, mais básica da fé. Nós não vamos ter tempo para desenvolver cada um desses fundamentos, mas eu quero só apresentá-los, né, novamente, por questão de tempo, seria impossível. Então nós temos um livro justamente que fala a respeito desses assuntos. Se você quiser saber mais, eu quero te aconselhar que você visite a nossa loja, mas eu quero apresentar aqui para você por que o autor de Hebreus separa esses 6 fundamentos e como de fato eles resumem, né, as coisas mais básicas que todo cristão deveria saber. Então, o autor de Hebreus ele apresenta 3 pares, são 6 fundamentos que eles são colocados como pares. Então, o primeiro par que nós vemos o autor de Hebreus descrever é o arrependimento das obras que levam à morte e a fé em Deus. Então, esses dois fundamentos, eles caminham juntos e é impossível você se intitular um discípulo de Jesus sem que você tenha, né, desenvolvido esses dois parâmetros. Então nós precisamos nos arrepender, esse é o convite de Deus ao longo de todas as Escrituras, né? Jesus aparece na história dizendo arrependam-se porque o reino de Deus está próximo. Então nós precisamos abandonar as obras que levam à morte, né? As obras que Deus condena e que Deus demonstram, né, que a nossa desobediência, a nossa rebeldia intencional, elas de fato nos levam para esse caminho da morte e nós precisamos depositar a nossa fé em Deus. Então, quando nós acreditamos que de fato Jesus é a resposta de Deus para nós, para a nossa natureza pecaminosa, então nós podemos descansar
no fato de que Deus está restaurando a sua criação, restaurando a humanidade a partir da obra de Jesus. Então, fé é depositar a nossa confiança não só na obra do Messias, como também naquilo que Deus está fazendo na história. Então, o autor de Hebreus, ele apresenta fé em Deus como essa convicção dessas coisas futuras que nós ainda não vemos. Então, né, o autor de Hebreus tinha em mente o reino de Deus, a realidade da era por vir. Então, quando nós temos convicção dessas coisas, de que Deus é fiel para cumprir tudo o que ele prometeu, então nós, sabendo dessas realidades futuras, nós nos posicionamos no presente com arrependimento e com esse retorno a Deus, né, com o coração contrito. O segundo par que o autor de Hebreus apresenta, né, então, o primeiro par, na verdade, ele apresenta essa resposta inicial que Deus espera de qualquer discípulo, então arrepender dos seus pecados e depositar a sua fé em Deus. E aí, depois disso, o autor de Hebreus vai falar como que nós fazemos parte, então, do povo da aliança, esse povo que experimentará salvação em Jesus. Então, nós somos introduzidos a essa comunidade que vai experimentar salvação através do batismo e da imposição de mãos. Porque no batismo nós morremos para nós mesmos, a natureza adâmica é sepultada, e agora, através da imposição de mãos, que é como, né, o Espírito era comunicado, nós recebemos o Espírito de vida, que transforma o nosso coração de pedra, um coração que era contrário às leis de Deus. Deus transforma esse coração em um coração de carne, agora inclinado para ouvir a voz de Deus, para responder a Deus em amor e para se atentar aos seus mandamentos, à sua lei. Então, é dessa maneira que nós fazemos parte do povo da aliança, e aí depois o autor vai descrever o último par, que ele vai dizer que é a ressurreição dos mortos e o juízo eterno. Então ele aponta para essa realidade futura que deveria orientar a vida de todo discípulo. Então, é por causa da realidade de que um dia nós ressuscitaremos dos mortos que nós, então, vivemos uma vida santa, justa e piedosa. Porque Deus tem prometido para aqueles que crerem e responderem à mensagem do Evangelho, Deus tem essa promessa, né? Essa esperança viva da ressurreição dos mortos. É por isso que Paulo, 1 Coríntios 15, ele vai dizer que o Evangelho que ele pregou para aquela comunidade era o Evangelho da ressurreição dos mortos. Mas não só isso, nós sabemos também que existe um dia onde todos nós prestaremos contas de todas as nossas ações em vida. Então, o juízo eterno, ele deveria nos causar esse temor de que um dia nós prestaremos contas a um Deus que é santo e justo, que não se esquece de nada, mas essa mensagem deveria também, além de nos causar temor, deveria nos causar esperança, né? Jesus encoraja os seus discípulos falando a respeito das recompensas eternas para todos aqueles que viverem essa vida de maneira íntegra e fiel ao Senhor. Então, um dia nós nos apresentaremos diante do trono de Deus, e para todos aqueles que, né, escolherem uma vida de fidelidade, mesmo, né, com as falhas que todos nós temos, por causa da generosidade de Deus, Deus irá nos recompensar eternamente na era por vir. Então, perceba que o autor de Hebreus, ele está sintetizando, ele está simplificando toda a mensagem do Evangelho. Então, Deus espera uma resposta, que é o arrependimento das obras mortas e a fé em Deus. Quando nós demonstramos isso, nós então somos imersos no corpo do Messias, no corpo de Cristo. Então, através do batismo, nós fazemos parte dessa comunidade de discípulos e nós recebemos o Espírito, que é a garantia dessas promessas vindouras. E, mediante essa realidade, nós vivemos na expectativa futura, né, no escatom, de que um dia nós ressuscitaremos e então prestaremos contas e seremos, né, recompensados eternamente, e aqueles que não se atentarem à mensagem do Evangelho sofrerão condenação eterna. Então é por isso que o autor de Hebreus pode apresentar esses 6 elementos como as coisas mais básicas. É a coisa que qualquer cristão deveria saber e ensinar. Então eu gostaria de chamar a sua atenção para que você não leve esse vídeo como mais um vídeo que você possa ter informações, mas para que você possa de fato se debruçar, né, sobre essas realidades, dominá-las, esses 6 fundamentos essenciais, para que você possa viver, responder a essas realidades e para que você possa também, com zelo, com temor, ensinar outras pessoas para que elas possam responder ao Evangelho e à doutrina de Cristo Jesus. É isso que nós temos para esse vídeo. Nós nos vemos no próximo vídeo. Que o Senhor te abençoe. Maranata.